contatar o Fernando. Bora lá, Fernando, chega aí. Tá me ouvindo, Fernando? Então pelo jeito agora acho que vai. Beleza. Deixa eu acertar o volume aqui. Tá ouvindo o Pessoal, quê? sejam bem-vindos. Chegando aí, vamos chegando aí. Bem, já tem algumas pessoas aqui pelo jeito, né, Fernando? Continua me ouvindo bem? Continua, pode Vou, falar. vou tirar meu som de fundo agora. Estava Pink ouvindo Floyd. Floyd. Pink Floyd. Tá bom. Tudo a ver com teologia e religião, não é mesmo? Bem, para quem já me conhece, para quem não me conhece, meu nome é o mesmo, sou eu, Franciel. Estou conversando hoje com meu grande amigo Fernando, foi meu colega de seminário. O Fernando é escritor, tá? Tem um livro chamado O Povo de Deus na Bíblia, não é isso mesmo, Fernando? Isso aqui. Isso, olha aí o livro do Fernando. Meu parceiro de barba, meu parceiro também na teologia. Hoje também estudante de ciências da religião e tem Isso. contribuições, creio que muito contundentes e até provocativas para o tema que a gente vai abordar hoje. E a gente ficou de tratar sobre Gênesis e também vocês fiquem à vontade para tirar as suas dúvidas sobre teologia, sobre fé, sobre religião. Fiquem bem à vontade. Certo? E aí eu queria começar, eu separei algumas perguntas aqui, e aí eu queria começar fazendo uma pergunta ao Fernando. Ele é o cara que tem a erudição, certo, da questão do Antigo Testamento. Eu sou um leigo, na verdade, mas o Fernando, por ter sido judeu, aliás, é judeu, na verdade, né? Não pratica mais a religião judaica, estou correto? Corretíssimo. Isso. Ele é o cara que tem um conhecimento mais profundo que o meu, até por escrever sobre o tema, e a gente vai conversar um pouco com ele sobre Gênesis. E aí, algum comentário antes de começar a fazer as perguntas, Fernando? Sim, em relação ao Gênesis, é bom a gente, antes de começar, deixar claro alguns pontos. Que a visão religiosa, ela é interessante, ela ajuda a elucidar alguns pontos sobre Gênesis. Mas para essa live, eu acharia mais interessante ainda a gente analisar não pela perspectiva religiosa, mas fazendo uma crítica, trazendo a luz científica, ou então a crítica histórica, e não se ater à visão religiosa do criacionismo, que todo mundo aqui já deve saber como funciona mais ou menos, certo? Acho que é bom a gente ir por esse caminho. É, bacana, bacana. E deixar claro que Talvez, não é um sim, debate para refutar o outro, e mas uma construção. foi até bom você ter lembrado, estava pensando em falar isso. Ficar claro aqui que isso não é um debate, Franciel versus Fernando, tá? Isso é uma troca de ideias e aí ele vai expor os pontos da visão dele. Eu posso fazer ou não algum comentário, se achar contundente, se achar necessário, e vai ser nesse caminho aí. Ok? Fernando, queria começar perguntando, na verdade, uma questão que eu vi que a galera tem muita dúvida ainda sobre a autoria de Gênesis. Certo. Porque tradicionalmente a gente crê que a autoria é de Moisés, é o que a gente entende por costume, é o que está nos prefácios dos livros da Bíblia, é o que está no prefácio do Pentateuco. Mas o autor de Gênesis realmente foi Moisés, porque existem muitas críticas, né? Tanto a questão Isso. da forma com qual foi escrita, por alguns capítulos terem sido escritos numa estilística diferente de outros, em comparação, por exemplo, Gênesis 1 e Gênesis 2 tem estilos de escrita diferentes, eu vi muitas críticas em relação a essa área, e aí queria que você trouxesse uma elucidação para a gente sobre isso. Então, a visão que fala sobre esse ponto de Moisés ter escrito o Gênesis é a visão religiosa, certo?
ela não é uma visão arqueológica, científica, histórica. Ela está no nicho da religião. Mas uma análise textual, da narrativa, principalmente nos dois primeiros capítulos, a gente já tira isso de lado. Pela própria estrutura do texto, dá-se a entender que foram pelo menos dois grupos de tribais que escreveram o Gênesis, que fala que é a fonte eloísta e a javista, que fala o nome de Elohim e Javé, ou seja, pelo menos dois grupos de pessoas escreveram o Gênesis. Fora que o texto mais antigo que a gente tem de Gênesis, ele data mais ou menos do século 6 antes de Cristo, 6 ou 5, algo do tipo. Eu Então ele é vi bem posterior. Oi? isso. Eu li alguma coisa a respeito hoje, li sobre isso hoje, tá? Porque eu não tinha nem esse conhecimento, na verdade. Mas aí eu vi isso pelo século IX, seria pelo século IX, mais ou menos, o texto mais antigo. Isso. E aí, que ainda assim, mas ainda assim seria o javista, não é essa palavra? Isso. E Isso. vi. Do século V, eu digo, porque tem fragmentos de Gênesis que foram escritos ainda no século V, na época do cativeiro da Babilônia. Ele não foi É, finalizado, ele começou a ser escrito em um século, passou por vários séculos e foi finalizado com trechos do século 6 ou 5 antes de Cristo. mas isso é escrituristicamente provado ou apenas uma teoria da composição de Gênesis? Não, isso antropologicamente, tem os registros dos escritos. Isso na área das ciências religiosas é um fato. A visão religiosa é que atribui um tempo maior do que o documento realmente é. Porque a datação religiosa ela vai de acordo com as genealogias. E a partir do ponto que se põe Moisés como autor, você vai ter que fazer o cálculo genealógico até chegar em Moisés. Aí atribui-se o Gênesis a 1.500 anos atrás. Tem alguns que chegam a afirmar 2000 antes de Cristo. Mas não é bem assim. Através de análises literárias, de crítica da forma, das fontes eloístas já vistas, mais ou menos começa no século 8, 9 a.C. e acaba no século 6, 5 a.C., na época do cativeiro babilônico. Ah, compreendi, bacana. Pessoal, só para vocês terem uma ideia, tá? Como a gente já disse, isso não é um debate. Eu também, por não ter muita erudição do assunto, embora adote a visão religiosa até pelo o que eu aprendi, eu não vou estar fazendo defesa nesse momento a uma visão ou a outra no assunto que eu não tenho profundidade para discutir. Questão de honestidade intelectual. Eu não tenho profundidade para discutir, para tratar se talvez a visão religiosa de que Moisés realmente seja o autor. Se eu tivesse as argumentações para defender isso, eu poderia até tentar fazer. Como eu não tenho, vou me abster, por questão que eu já disse a vocês, por honestidade intelectual, porque realmente tem. Eu sei que a opinião vigorante é de que Moisés seja o autor de todo o Pentateuco. Essa é a visão O que vigora no meio religioso, que quero dizer, no meio religioso. que é até problemático por conta dos últimos versículos de Deuteronômio, Hum. quando é narrada a morte dele. Apesar de Sim, que os sim. religiosos dizem que foi Josué, só que isso é tudo especulação, não tem como comprovar que foi Josué que escreveu o final sobre a morte de Moisés, entende? Não, compreendi sim. Bem, só estou pontuando isso, Fernando, para a galera não achar, ver, olha, o pessoal que me conhece, mas olha um Cristian Batista aceitando uma coisa assim à toa, tá ligado? Uhum, Isso é o que a gente chama de honestidade intelectual. Um assunto que a gente não domina, a gente não discute. A gente escuta, uhum, vai estudar mais. Numa outra situação, talvez, se eu tiver algum outro ponto nesse assunto, vou tratar isso com o Fernando ou não. Bacana? certo, certo. Então, quer mais algum comentário nesse quesito, Fernando? Nessa questão do autor? Sobre a composição, sim. Para a composição, sim. Eu gostaria de falar também que, para deixar o panorama já pronto, o pano de fundo, é bom deixar claro sobre a literalidade ou não do texto. Eu acho que já seria Sim, bom a gente sim. iniciar, porque dentro da Torá, do judaísmo, é uma proibição crer que o texto de Gênesis, da criação, ele é literal, certo? Ah, Isso está fora de cogitação. Oi? isso é uma proibição religiosa, então, para os judeus, no Isso, caso. isso. Esse comentário está descrito na introdução do livro Torá, Lei de Moisés, da editora Sefer. Lá deixa bem claro que nem um judeu como algo literal, mas algo poético, metafórico.
E como é que a gente sabe que é um texto metafórico ou literal? Pela própria estrutura do texto. Por exemplo, se a gente pegar um poema ou uma poesia, como, por exemplo, um soneto. O soneto tem uma estrutura pré-definida. Um soneto italiano ele é dividido em dois quartetos e dois tercetos, por exemplo. Se você vê um texto que tem essa estrutura, você sabe que se trata de um soneto. Isso vale também para qualquer outro tipo de texto. Pode ser uma dissertação argumentativa, pode ser uma poesia, pode ser uma crônica, uma novela. E, da mesma forma, vai ser Gênesis. Eu estou com um livro aqui de um rabino chamado Moshe Shammah, que ele vai analisar a estrutura do texto. E ele vê que os versos de Gênesis, ele possui uma métrica de poesia hebraica. Porque, por exemplo, ele diz que no prólogo de Gênesis, no capítulo 1, versos 1 e 2, são 21 palavras em hebraico, que são múltiplos de 3, e 7 vezes 3. Os 6 dias da criação, o Hexameron, do capítulo 1, verso 3 ao 31, são 413 palavras, 7 vezes 59. E a narrativa do Shabat, que é no capítulo 2, no versos 1 a 3, são 35 palavras, que são 7 vezes 5. Ou seja, a gente vê que toda a narrativa de Gênesis segue uma linha estrutural múltiplo de 7. Entende? Porque o número 7 na simbologia judaica, na mística judaica, é um número que tem ele significa algo, um ciclo perfeito. Entende? Estou Ele compreendendo. tem um sentido de perfeição. Então, nesse sentido, quando o autor escreve uma poesia com múltiplos de 7 nas suas palavras, nas linhas, ele está querendo dizer que aquele ciclo daquela narrativa é poético e é um ciclo perfeito, por conta da simbologia do número 7. Então, é bom deixar claro que não se trata de um texto literal, científico ou algo do tipo, que queira provar que Deus criou o mundo daquela forma, mas um texto poético. Resumindo, então, pela estrutura poética que o texto compreende, pela sua estrutura ser musical, digamos assim, poética, Sim, é, seria a prova de que o texto não é literal. Então, sim. até isso tocou até numa das perguntas, num dos questionamentos que eu resolvi tratar contigo hoje, que seria a incompatibilidade da ciência com a fé. Porque a galera vai Hum, muito, porque a ciência moderna ela é uma temática recente e ela usa uma linguagem específica. A ciência moderna ela data 300 anos atrás, por exemplo, cerca disso, 250 a 300 anos atrás. Então a gente não tem como fazer esse comparativo. E aí a galera fica jogando esse tipo de coisa. Mas a teoria do Big Bang diz, por exemplo, que o mundo foi criado em milhões e milhões de anos, mas a Bíblia diz que o mundo foi criado em 7 dias. isso. Então, essa comparação, ela não, essa questão então quer dizer que a Bíblia está errada, mas ele também vai afirmar que a ciência está errada. Fica uma situação meio que de tiroteio, né? Só que a gente até falou a respeito, que são duas questões que são incomparáveis. Tanto pelo que o São Fernando propostas disse, diferentes. isso são propostas diferentes. E o texto bíblico em Gênesis, em momento nenhum, tenta trazer uma escriturística científica sobre como o mundo foi criado. O intuito de Sim, Gênesis não é nem explicar como o mundo foi criado, mas sim apontar que ele foi criado por Deus. exato. Seria por aí, mas pode seguir aí com o assunto. Só quis trazer esse questionamento que eu Isso. tinha separado aqui. Então, primeiro a gente tem que saber que são objetivos diferentes. Em nenhum momento o texto bíblico ele tem o objetivo de ser uma análise científica e comprobatória da Uhum. criação, entende? É um livro religioso. Eu costumo dizer que assim, para a gente entender o texto de Gênesis, a gente não deve abrir a Bíblia e ler. A gente deve abrir a Bíblia, ler e se pôr no lugar do autor. Pensar como autor. Se eu penso como alguém que escreve Gênesis, fica mais fácil de compreender do que como um leitor. Entende? A gente tem que ver que Gênesis ele não foi escrito em loco. É o primeiro ponto. Ele não foi escrito em loco. Ele não foi escrito na criação lá. Não tinha uma pessoa vendo 7 dias ou algo do tipo. Ele foi escrito muito depois. Muito depois. Era uma narrativa cultural que foi influenciada pelo meio ali que os hebreus viviam na Mesopotâmia, nos semitas. E eles tinham aquele panteão de contos, de deuses, de mitologias, e surge então o monoteísmo no meio daquele povo. Como é que o monoteísmo poderia se impor diante de tanta cultura diferente deles? Certo? Eles pegam as culturas que eles estavam acostumados a viver, que Abraão vivia, por exemplo, ele vivia no meio pagão, politeísta, e aquelas tribos hebreias, elas transformam aquilo em algo monoteísta.
Aí a gente vai ver isso, por exemplo, no mito da criação, na narrativa, no caso, vai vir no Éden, a serpente. A serpente não é algo original da Bíblia. A serpente é a influência de uma cultura cananeia, é uma divindade semita. Semita não, no caso mesopotâmica. Eles pegam todos esses elementos do meio deles, que os rodeia, e muda um pouco a história e transforma na visão monoteísta da coisa. Deu para entender? Não deu para compreender sim. Só para deixar claro para o pessoal, uma outra questão é que dizer que o texto teve bases em outros textos, dizer que o texto ele tem um histórico para trás dele, não é dizer que o texto é mentiroso ou que quer passar alguma enganação. Não. É Jamais. como todo registro que se fazia na antiguidade. E se um Isso. fato ocorreu até que levasse a interpretar a situação daquela maneira, se o sujeito que escreveu lá, sei lá, o sujeito de uma outra religião constatou um determinado fato, vou pegar exemplo, não estou tratando se é mito ou não, mas só a exemplo. Tal povo retratou o dilúvio em tal cultura há tantos anos antes. O hebreu ter feito isso também não quer dizer que ele está propagando uma mentira. O fato é um Não. fato escrito por um povo ou por outro. Isso é questão de Tanto perspectiva. Questão de isso, justamente perspectiva. de perspectiva, uma questão de interpretação do evento. E apropriação cultural nesse sentido sempre existiu, não só com religião, com várias outras formas de escrito, várias outras formas de poética, inclusive, isso é algo muito comum na questão literária, essa apropriação de conceitos e símbolos de uma determinada outra cultura para uma outra cultura que vem surgir posteriormente. Então, só para. Não sei se vocês entenderam bem o que eu quis dizer. Aí é bom voltar, pegar um gancho para voltar um pouquinho. Em relação ao texto bíblico, ele não tem a função de ser uma narrativa científica. Ele se trata de um mito de cosmovisão ou cosmogonia, que é o quê? É a forma como um determinado povo enxerga a origem da vida, a história, o surgimento e o caminhar da vida. Então, os hebreus enxergam o surgimento da vida desta forma. Eles entendem que Deus criou o universo de tal forma, criou o homem e a mulher, que desobedeceram a Deus e pecaram. Mas isso não quer dizer que o relato é algo histórico, entende? Eles estão usando parábolas, coisas do meio, elementos do meio ali da realidade deles, fazendo joguinhos ali literários para tornar o aprendizado muito mais fácil. Porque a gente tem que entender que os hebreus eram um povo muito pobre, analfabeto, certo? E que estava meio perdido, geralmente era um povo oprimido, vivia em meio de escravidão. Então, uma forma de ensinar eles uma nova religião, uma nova cosmovisão, um novo meio de entender a realidade, era justamente esse, com parábolas. Você vê que até na época de Jesus, Jesus falava por parábolas ainda. Ou seja, é algo típico dos hebreus, dos judeus. Então, Gênesis é isso também, não é um relato literal. A gente não pode ver aquilo ali como 6, 7 dias. Porque se a gente enxerga Sim. assim, é um problema. É um problema, porque, por exemplo, eu costumo falar isso para todo mundo que crê no Gênesis como algo literal. No primeiro dia, Deus cria a luz, certo? Mas o Uhum. sol vai surgir no quarto dia, o sol. Essa luz aqui, ela vem da onde? Ela surge da onde? Entende? É Isso é um problema. só uma pausazinha, Fernando, porque tem algumas colocações aqui que a galera fez, o pessoal está começando a participar. Aí o Rafael, ele faz uma colocação aqui. Você está me ouvindo, Fernando? Está me Tô? ouvindo? O Rafael ele faz uma colocação aqui. Franciel, você diz mito naquele sentido filosófico, né? Tipo, o conceito verdadeiro de mito. Sim, bem, quando eu falei mito, sim, sim, não. Mito no seguinte aspecto, de uma história que se tornou mitológica, no sentido de se tratar de cosmogonia, de divindade. Então, nesse sentido, tem essa colocação, essa aplicação filosófica de mito, mas muito embora não no sentido de que não seja, em certo aspecto, verdadeiro. É uma forma de se contar, ela pode ser uma forma mitológica, ela pode ser uma forma completamente realista e literal, ela pode ser uma forma musical, ela pode ser uma forma mitológica também de se contar uma história. A exemplo, os valentes de Davi. Tinha aquele sujeito lá que com um golpe de lança feria
600 homens, com um movimento de espada matava tantos. Isso não era uma mentira, estava apontando que eles eram hábeis guerreiros e se escrevia daquele modo para que os inimigos do povo, ao ter talvez acesso àquele tipo de material, saber que ali haviam guerreiros capazes de matar multidões com um único golpe e causar temor. As outras culturas faziam isso e os hebreus também faziam isso em relação à oposição nesse sentido. Só estou tratando isso como exemplo, não querendo entrar nesse adendo histórico aí dos valentes de Davi. Mas só que uma coisa, por não tratar da realidade específica como ela é, não a compõe como mentirosa, por exemplo. São formas de se tratar uma situação, são perspectivas, como o Fernando mesmo disse. E aí, Então, o Toninho também aqui fez uma pergunta, meu nobre amigo Antônio, um abraço. Eu vou deixar até você responder essa, Fernando. Mas tá. se todos os acontecimentos da Bíblia aconteceram realmente como está lá escrito, e aí o que é que você tem a dizer? Em resposta Todos, rápida, só para a gente. Isso, em resposta rápida, só para a gente não fugir muito do assunto. muito provavelmente não. Muito provavelmente não. Todos não. Ali tem coisa que é histórica, tem coisa que é parábola, tem coisa que é poética, tem coisa que é literal. Então, se for falar tudo, não. Tem muita coisa ali que não aconteceu da forma que está escrita, pelo menos. Então, É resumindo, é porque, isso. pois é aquele conceito, é aquilo que eu falei anteriormente. Algo por não retratar realidades essencialmente específicas não a torna mentira. É uma forma Sim, de se contar um acontecimento. Só isso. não prefigura uma falsibilidade, no caso, né? Pois é. Existe, por exemplo, não querendo entrar para disputa, mas existe, por exemplo, visões de que o livro de Jó seja uma espécie de parábola, por exemplo. Existe essa Sim. visão de que aquilo não teria. Aquilo conta, na verdade, o povo de Israel. Jó seria o povo israelita, o povo de Deus, sofrendo a opressão do cativeiro. E conta como o povo não entende o porquê do sofrimento, mas que Deus, no final, traria a libertação para o seu povo. Tem uma visão que coloca Jó mais ou menos aí. E aí seria isso. Porque ele foca no dogma e não no sentido do texto. Isso. É no ensinamento. O que importa ali é o ensinamento que eles queriam passar para os seus filhos e netos. E não provar algo do tipo, ou dizer que aquilo é uma verdade, ou algo do tipo, entende? Agora, só para Isso, pontuar, perfeito. em relação à questão do mito, infelizmente, hoje em dia, quando a gente fala a palavra mito, as pessoas acham que é algo mentiroso, falso. Isso. O melhor sentido para mito seria um relato fantástico. Um relato fantástico que ele não é natural, mas ele não é falso, certo? Então, quando a gente fala que o Gênesis é um texto mítico, não é chamando de falso, é chamando de um relato fantástico, que é uma narrativa dogmática, religiosa. Então, são coisas distintas. Uhum. Isso, e para pontuar uma outra coisa, eu falei que não ia comentar nos assuntos que eu não domino, né? Agora, quanto à questão que o Fernando falou um pouquinho antes, sobre a questão da criação em dias, Hum, é importante salientar também, assim como ele, eu não vejo essa questão dos dias da criação como literais, eu participo dessa mesma opinião, mas eu tenho uma visão agustiana. Para Santo Agostinho, eu não sou um grande conhecedor de Agostinho, mas só para pontuar isso, para Santo Agostinho, cada um dos dias seriam etapas da criação. Então, é para uma se forma. pensar o seguinte, o mundo não foi criado necessariamente em 7 dias, mas que os 7 dias compreenderiam as 7 etapas de um processo ao qual Deus veio criar o mundo. Nesse sentido, eu enxergo o Gênesis talvez com um pouco mais de literalidade que o Fernando, por compreender que aquilo tem um símbolo realmente de ação. Nessa colocação, os dias eles querem propriamente dizer que Deus criou em etapas. Exemplo, falou até porque Deus cria a luz, por exemplo, e depois só no quarto dia vem criar o sol. Para a visão agustiana, é porque Deus cria primeiro a matéria, cria Hum, primeiro a essência da coisa, para depois dar forma a ela. E aí, por exemplo, no princípio Deus criou os céus e a terra era vazia e sem forma. Porém, a terra estava vazia, estou com a Bíblia aqui só para constar, porém a terra estava vazia
e havia trevas sobre a face do abismo. Quer dizer, a terra não tinha forma, estava vazia. Isso, para a visão agostiniana, seria que existia ali a massa, existia a coisa, o material para a criação. Deus primeiramente criou o material e depois deu forma a ele, como, por exemplo, se pega um barro, um exemplo bem simples, só para compreensão, ele pega a matéria e depois se molda ao que se deseja. E aí, para a visão agostiniana, essa colocação seria mais ou menos assim. Deus ainda assim criou o mundo, Deus continua como criador do mundo, e a veracidade do texto para Agostinho, ele é verdadeiro, mas carente dessa interpretação. Ele necessita dessa interpretação. Ele primeiro cria a matéria, a coisa, a substância, e depois a transforma ao seu bel prazer. E aí, por isso, em todos os pontos, primeiro houve a água, para depois se haver os mares, esse tipo de coisa assim. A exemplo de explicação, passando bem por cima, perdão se tiver algum fã de Agostinho aí, eu devo ter falado de muita coisa, como eu disse, eu não sou um erudito em Agostinho, mas eu gosto dessa interpretação dele de Gênesis, eu particularmente a adoto para mim. Alguma outra coisa para comentar? É uma boa explicação, sabe? Assim, só que eu acho ela um pouco desenvolvida demais para a mentalidade do autor do texto. Eu tenho essa problemática também, eu conheço essa problemática também. E Agostinho era um platônico, aquela coisa toda. Só que quando a gente volta para a mentalidade semítica, eu não consigo imaginar que os semitas tinham toda essa concepção de moldar e tal, todo esse desenvolvimento filosófico. Mas é uma boa explicação, é algo que é Uhum, super aceitável no meio, no debate religioso. Eu acho que teve uma uhum. pergunta do Rodrigo. Ah, não Eu vi. vou responder ele. O Rodrigo perguntou: Isso. Deus, sendo onipotente, não teria condições de criar o mundo em 7 dias? Teria, teria. Ele poderia criar em um dia, 2, 3, 10, 20. Só Em que um segundo, é, talvez. a questão não é a quantidade de dias. A gente não está analisando isso, a gente está analisando o texto, o plano de fundo, o papel, a letra. A letra, o que está escrito no documento, além na página do relato, não se trata de um texto que propriamente, de forma literal, diz que Deus criou de 7 dias, entende? Não é uma narrativa. É um texto poético. E está ali 7 dias de propósito. Porque o número 7 para os judeus é um número sagrado, que simboliza um ciclo perfeito. Eles só querem dizer o seguinte: Deus criou um universo e a sua criação é um ciclo perfeito. Por isso que são 7. Entende? Isso, É algo isso. pensado. 7 não está ali em vão. Não é uma Então é questão de isso, Rodrigo. Mas ele capacidade. poderia criar em 100, 10, isso aí é irrelevante. A questão é ele está analisando o texto. Mas ele poderia. Fi- Fica só de olho aí nos comentários, Fernando, porque o meu celular está travando um pouquinho aqui na questão de ver os comentários. Aí aí você já dá uma Tem uma tocada. Acho que você pergunta. deve estar vendo. Isso, diga aí. Toinho perguntou: quer responder essa? Diga aí qual a pergunta que eu não estou conseguindo ler aqui, porque está travando os Tá. comentários aqui. O criador foi criado por quem? Ah, essa é uma pergunta muito comum, né? Mas existem vários caminhos de a gente tratar disso. Para a Bíblia, para a interpretação cristã no geral, Deus ele não é um ser criado. Ele é um ser eterno. Isso quer dizer o que é atemporal. Ele está para além do tempo. Então, tudo que é criado em um determinado momento, ele precisa estar dentro de um aspecto de temporalidade. É bem compreendido por cientistas hoje, é teoria, mas é bem aceita no meio científico de que o tempo ele se inicia junto com o universo, no sentido de que sem espaço não pode haver tempo, eles são correlacionais. Então, o tempo ele começa a surgir a partir do momento que começa a haver um universo. Se a gente propõe que Deus é o criador do universo e que não existia nada além dele antes dele criar alguma coisa, a gente também está propondo que antes do tempo, antes do universo, não se existia contagem de tempo. Então, se existia apenas Deus, o vazio e a eternidade. E o vazio não entendam como um vazio filosófico, mas como o vazio do não ser mesmo, de não existir absolutamente nada além de Deus. Portanto, se Deus ele não é preso ao tempo, não existe uma necessidade de ele ter sido criado em algum momento, porque ele não Exato. está preso à temporalidade de criação.
sendo ele, até numa visão aristotélica, digamos assim, mais tomista, na verdade, o motor imóvel que cria todas as coisas. Ele sempre esteve lá, ele sempre foi ele sempre esteve lá, e a partir dele as coisas vêm a existir, porque a temporalidade só vem a ver com a criação. Então, qualquer coisa fora do que foi criado seria eterno. Seria mais ou menos assim. Espero que tenha dado para entender, Antônio. Ficou claro, Fernando? Achou que falta alguma coisa aí? Não, tranquilo, era isso mesmo que eu ia falar. Até isso aí resolve a questão dos atributos de Deus sobre a onipresença, onisciência, porque ele não está limitado à nossa linha temporal. Ele está por fora do princípio, do meio e do fim, mas ao mesmo tempo ele consegue traspassar essa nossa realidade. É como se Justamente. a gente pegasse. Vamos levar a ideia do Big Bang, a expansão. Houve a expansão, no início da expansão começa a contagem temporal. Deus está aqui por fora. E a gente está dentro dessa expansão, tá? Ele está se expandindo e Deus está por fora. Então é mais ou menos isso aí mesmo. Ele não precisa ter um início. Até porque se ele tivesse um início, ele seria criatura, que seria criação. Sem falar que se fosse verdade de que tudo que existe precisa de um início, teria que haver se, digamos assim, houvesse uma coisa que criasse Deus antes dele, precisaria de uma outra coisa que a criasse antes, e uma outra coisa, e a gente entraria num ciclo sem fim e inviável, logicamente impossível. Deus é todo poderoso e pode fazer tudo, mas ele também é um ser, a sua essência ela é uma essência lógica, racional. Deus não foge aos princípios lógicos, não porque ele esteja preso a eles, mas porque na interpretação científica cristã, digamos assim, a própria lógica e a própria razão, elas fluem de Deus. Isso, exato. E aí, Fernando, E, algum outro ponto que a gente pode tocar? O que é que você acha? não, eu acho que sobre essa questão aí tá fechado. Aí o pessoal tem mais alguma dúvida? Querem mandar perguntas? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Em especial sobre Gênesis. Isso. Se tiverem dúvidas concernentes, inclusive, ao assunto de Gênesis, seria muito interessante para a gente aqui. Estou Pronto, vendo que enquanto o tem uma. pessoal não manda, eu vou fazer um resumo, mais ou menos, do que eu tenho para trazer. Sobre o livro de Gênesis, a estrutura. A gente sabe-se que do primeiro capítulo até o quinto são relatos poéticos, certo? Ele ali tem, nem tudo ali é literal. Com isso, a gente chega à conclusão de que Adão e Eva não eram pessoas que existiram, certo? Só Até porque mandando um alô para Camila, que ela sempre dá um alô para mim nas lives dela, então vou devolver. Camila Brito, pronto. um abraço. Vou seguir. Aí, Adão e Eva, se você analisar o nome Adão e Eva no hebraico, não são nomes próprios, são características, certo? Então, a gente analisando as palavras no original, a gente vai vendo que se trata de. Não são códigos, mas o texto dá indícios de que se trata de uma poesia realmente, entende? Por exemplo, a Hum, serpente, que é uma figura emprestada de outra cultura. O fruto, também a árvore do conhecimento do bem e do mal, são elementos de outras culturas que os hebreus tomam emprestados, modelam ela para uma visão monoteísta. E é bem como Noé. Isso vai perpassando até o relato do dilúvio. Depois do dilúvio é que a coisa começa a se tornar literal e histórica. Mas mesmo assim, em todo o Gênesis vai ter um monte de metáfora, alguns textos que não são literais, sempre vão brincar com esse tipo de linguagem. isso, só pontuando mais uma vez, perfeito, Fernando, só pontuando mais uma vez, tá? Dizer que uma coisa não é literal, não é dizer que ela é Não quer dizer falsa que é ou falso. mentirosa. A gente sempre está pontuando isso até para que não se criem interpretações adversas ao que a gente tem falado aqui. Para ficar Isso mais só quer fácil, dizer que é uma forma. eu Pode costumo falar, dizer pode que é falar. assim, quando a gente era pequeno, não sei se aconteceu com todo mundo, os nossos pais, eles contavam histórias com lições de moral ou para ensinar alguma coisa para gente, certo? Então, os hebreus fazem isso, também eles faziam muito isso. Eles contavam histórias que não são reais, mas que querem ensinar algo, tem um propósito de uma lição. O Gênesis é isso, é uma história que era contada de pai para filho, certo? E que em algum momento as tribos decidiram registrar.
E esse registro é o que a gente tem hoje como Bíblia, o livro de Gênesis. Não quer dizer que é algo falso. Quer dizer que é um mito. O mito é uma tentativa de explicar algo quando ainda não existia ciência. Hoje, se existe algum problema, a gente vai lá no laboratório, experimenta, faz cálculo, repetição e pronto. Pode se tornar uma lei ou pode se tornar uma teoria. Naquele tempo não existia Justamente. isso, análise em laboratório. Então, como é que eles faziam para explicar que chovia? Então, eles acreditavam que Deus estava acima e abria as comportas do céu, que haviam águas acima do abismo e as águas caíam. É uma forma poética de explicar chuva, por exemplo. Então, tudo ali aí nesse contexto de poesia, de tentar ensinar, dar uma lição, um dogma, algo do tipo. Isso, e justamente ali em Gênesis, na descrição da criação, se fala, né, que Deus tenha criado águas que estão abaixo, no caso do nosso plano aqui, e águas acima do limiar, né, que seria acima do céu. Seria justamente Exato. nessa compreensão de que as águas que caem do céu cairiam através das comportas que Deus abriria para regar os campos, para dar água ao povo. Ó, tem uma pergunta, Franciel. Essa aqui do Rafael, não é isso? Acham que o momento em que Adão e Eva comem um fruto proibido, desobedecendo a ordem de Deus, seria de fato a explicação da descoberta da razão, como na alegoria da caverna? Não. Não sei Não. o que o Fernando. Não. Não seria mais a ideia mesmo, porque perceba que o texto bíblico, ele sempre vai estar fazendo. Eu vou colocar dessa maneira, não me levem a mal, é apenas exemplo, mas uma campanha pró-Deus. Então, Isso. fazer algo que Deus veementemente proíbe, nunca teria um bom resultado, como encontrar a luz da razão. Muito pelo contrário. Não sei se o Fernando vai concordar com essa posição, mas eu vi o reverendo Augusto Nicodemos falando a respeito disso um outro dia, e ele faz a seguinte colocação, de que Deus, a serpente ali tenta ali Eva para ser igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Só que a forma com a qual Deus conhece o mal não seria forma experimental. Deus ele não tem esse contato com o mal por ser sumariamente bom. Então, jamais esse conhecimento seria a luz. O conhecimento do bem e do mal proposto ali seria o conhecimento de experimentar o mal, de conhecer e ter a Isso. capacidade de cometê-lo. Seria algo mais ou menos Exato. assim. Então, não, já não tem essa similaridade com o mito da caverna, onde os homens saem das correntes e vão encontrar a luz da razão. Não, não tem mesmo. Até porque o mito da caverna foi uma construção posterior e E tida isso, como muito única até posterior. hoje. E é tido como Uhum. única essa construção até hoje. E Não foi influenciada. é importante lembrar essa ideia de Platão, de Sócrates, né? Mas aí seria, na verdade, realmente de Platão. Existe sempre essa problemática. Mas eu não quero partir para a filosofia agora, então vamos dar uma Uma pausa aí. pergunta do Rodrigo. Pergunta do Rodrigo. Só antes de tudo, mandando um abraço também para a Daiane, uma grande amiga minha que compareceu atrasadíssima, mas chegou aqui. Um grande abraço, Daiane. Sim, a pergunta do Rodrigo, vou deixar você responder, já que eu respondi a outra. Pronto. Depois do relato da criação, o que se pode ter certeza de literalidade? Então, o que se pode ter certeza? Geralmente, no Gênesis, você quer saber? No Gênesis, o livro todo na criação. Hein, Rodrigo? Vamos tratar do Gênesis para ficar mais concernente ao assunto. O livro todo. Isso. Então, literalidade, geralmente, academicamente falando, só é literal do relato de Babel em diante. Antes de Babel, os 10 primeiros capítulos não são considerados literais. Os 5 primeiros, de certeza, são poéticos. Do sexto até o nono, ele é na transição, ele está entre uma poesia, mas você já vê alguns toques de algo literal. Porém, só depois de Babel é que se tem uma narrativa literal com ressalvas, porque utilizam-se de metáforas ainda. É um texto histórico, ele segue uma ordem cronológica histórica, porém com muita metáfora. Ele nunca vai ser só literal. A Bíblia não é só literal, ela é literal com outros elementos, é uma mistura de elementos. Em relação a depois da criação, o primeiro relato que tem nuances literais seria de Noé, mas ele não é todo literal.
Noé é um mito emprestado da epopeia de Gilgamesh e de outras tradições, que ele é remodelado uma visão monoteísta. Eles pegam uma história que rodeava o meio deles e readapta a realidade deles, a vivência do monoteísta dos hebreus. Então tem alguns toques de realidade, mas só se torna literal em Babel, tá? Lembrando a todos que eu, através do dogma, falo que discordo veementemente da não literalidade de Noé, mas não vou tratar aqui porque não é uma discussão. A Camila perguntou, acabei deixando batido, mas essa pergunta ela foi respondida no início da live, Camila, que foi sobre a questão de Noé, aliás, de Moisés ser de fato o autor de Gênesis ou não. A gente só não vai tratar dela aqui para não repetir o assunto, mas a live vai estar salva. Pode dar uma checada lá no início da live que você vai ver a resposta do Fernando a respeito do assunto. Belezinha? Mais perguntas? Nas perguntas, bora lá. Se não tiver, a gente acho que já pode dar por encerrado, né, Fernando? 41 minutos, acho que foi bem produtivo, inclusive. Uhum. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, por contribuírem, pelas perguntas. Fernando, muito obrigado, cara. Se tudo Eu. der certo, pode vir a fazer umas outras lives aí, não é verdade? Uhum. Aproveitar, transformar essa quarentena em alguma coisa positiva. Então, fiquem sempre ligados aí. Agradeço. Abração, Fernando, galera. Valeu Valeu, muito obrigado. e até a próxima aí. Tchau.